Oi pessoal, sou a professora Bárbara, estou aqui para iniciar a nossa quarta aula do 8º ano. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a Revolução Industrial e a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente já iniciou a estudar na nossa aula anterior. Vamos lá? Então, a nossa primeira aula vai ser, então, sobre Revolução Industrial. Vocês já tiveram uma aula sobre Revolução Industrial, onde vocês viram já uma introdução a esse conteúdo, e agora a gente vai ver uma outra parte. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre o pioneirismo inglês, a gente vai ver um pouco sobre as máquinas e as invenções que surgiram nessa primeira Revolução Industrial. Então, vamos lá? Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma ilustração do século XIX. A Revolução Industrial ela vai ter o seu início em meados do século XVIII, 1700 e ali finalzinho, a partir de 1750, nós vamos ter algumas transformações que vão levar à Revolução Industrial e ao longo do século XIX, então a gente vai ver algumas dessas transformações, as primeiras fábricas sendo organizadas, né? E aonde tudo começa é na Europa, mas a gente já vai ver sobre isso. Primeiro, vamos nos questionar. Olha só, vocês já pensaram que tênis, celular, fast food, aquele que vocês vão comer lá, que vocês gostam, TV, videogame, calça jeans, inúmeros produtos, inúmeros bens que a gente tem, que a gente quer ter de determinada marca, porque são feitos propaganda de algum artista que a gente gosta. Vocês já pararam para pensar de onde vêm esses produtos? Como que eles são feitos, né? As coisas, esses são bens industrializados, eles não são feitos e produzidos pela natureza. Então, eles têm que passar por um processo industrial. E ainda mais, vocês já pensaram como seria a vida de vocês sem o acesso a esses produtos industrializados? Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que refletir sobre o processo de como esse processo de industrialização ele modificou o nosso mundo e o mundo em que nós vivemos, né? Pensa só, gente, como eram os produtos feitos não sobre uma ordem industrial. Tudo levava muito mais tempo, o nosso acesso aos bens eram diferentes, o nosso sistema econômico não era organizado como esse que a gente vive hoje. Então, o que a gente vai estudar agora sobre a Revolução Industrial? A gente vai ver como é que o mundo em que a gente vive agora, como é que ele vai ser organizado muito mais próximo de como as coisas são. Veja só. A palavra revolução, vocês estão vendo aqui que ela está em destaque, né? Ela está maior. A palavra revolução significa transformação. Revolucionar é mudar as coisas. A gente sempre associa a revolução com uma grande guerra, um grande conflito, mas revolução não é só isso. A gente pode revolucionar a nossa vida através de transformações, através de mudanças. A Revolução Industrial é uma grande mudança no mundo, porque modifica não só a estrutura dos produtos que vão ser feitos, mas como vai modificar como as pessoas trabalham, vai modificar como as pessoas pensam, vai modificar como elas contam o tempo delas no relógio, vai modificar o modo até como elas vão viver com a sua família. A nossa estrutura econômica, política, organizacional vai ser modificada através dessa revolução industrial. Então,
chega mais para a gente pegar e ver um pouco sobre como é que a Revolução Industrial foi, essa primeira Revolução Industrial foi um acontecimento muito importante para os nossos dias atuais. Antes, a gente tem que dar uma retomada no conteúdo que a gente já estudou durante a aula anterior. Esse conteúdo da Revolução Industrial, ele vai ser dividido em 4 aulas. Então, vocês já tiveram uma aula, na primeira aula vocês já tiveram uma introdução a esse conteúdo e agora a gente vai seguir adiante com esse conteúdo da Revolução Industrial. O que é que vocês já estudaram na aula anterior? Vocês viram algumas fases relacionadas à Revolução Industrial. A primeira fase do artesanato, a da manufatura e a gente está chegando na indústria moderna. Por que o artesanato? Porque inicialmente as produções eram todas feitas pelas mãos. As pessoas produziam, os produtos eram artesanais. Então, se você queria um sapato, hoje a gente quer um sapato, a gente vai no shopping, compra, escolhe, vê a marca. Você tem de um preço super baixo, você tem tênis caríssimos, você vai ter uma variedade de coisas, de cores, você tem um elenco enorme de produtos para você escolher. Mas, antes de ser assim, a gente produzia as coisas artesanalmente. Então, o sapato ele passava por um processo longo, era um sapateiro quem ia fazer. E ele era feito artesanalmente. Quando a gente chega ali em meados do século XVIII, na Europa, a gente já vai ver onde tudo isso começa, a gente vai ter as manufaturas, ou seja, a gente vai ter uma modificação dessa produção. Vão começar a surgir algumas máquinas e essas máquinas, elas vão acabar gerando uma produção muito maior, né? As primeiras máquinas, as primeiras indústrias, elas vão ser fabris, ou seja, elas vão ser de tecido, de algodão, elas vão produzir roupas, né? Os tecidos para as pessoas poderem fazerem as suas roupas. E é no caminhar dos produtos que eram artesanais, que passam pela manufatura industrial, que a gente vai chegar na indústria moderna. Mas isso é o que a gente vai ver, né, agora adiante. Então, a gente até esse momento, a gente estudou isso aqui. Aonde é que tudo isso começou? Aonde começam as indústrias no mundo? Bom, foi na Inglaterra que se desenvolveram as primeiras máquinas movidas a vapor. Gente, não tinha eletricidade. Eu estou falando de 1750, 1760. Mais especificamente 1765, quando vai ser desenvolvida a nossa primeira máquina a vapor, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Mas a única maneira, o lugar que vai se destacar nessa produção industrial, o primeiro lugar do mundo que vai tomar a frente, vai criar as primeiras indústrias do mundo é a Inglaterra. Eu coloquei um mapa aqui para vocês se encontrarem um pouco. A Inglaterra é um país que pertence ao continente europeu, né? Então aqui, ó, toda essa parte colorida representa a Europa, ok? Todas essas cores, cada um são vários países dentro do continente europeu. A Europa, a Ásia está aqui do lado, a África está abaixo, né? Tem o mar Mediterrâneo ali dividindo. Aonde está a Inglaterra? Olha aqui, vou tentar sinalizar melhor para vocês. A Inglaterra, eu fiz uma flecha aqui, ela pertence ao Reino Unido e pertencendo ao Reino Unido, então ela faz parte de vários outros países. A gente vai ter a Irlanda, a gente vai ter Escócia, a gente vai ter a Grã-Bretanha, né? Fazem parte, né? A gente tem a Irlanda do Norte, né? Que fazem parte aqui. Existe uma divisão entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. E a Inglaterra, então, faz parte desse lugarzinho aqui. E é nesse lugar onde a flecha está indicando, onde a gente vai ver que vão se originar as primeiras indústrias do mundo.
Então, vamos passar adiante? Existiram vários fatores que favoreceram o pioneirismo inglês. Pioneirismo, gente, é quando você se torna o pioneiro, você é o primeiro a fazer determinada coisa. A gente já sabe que a Inglaterra, então, foi o primeiro país do mundo que ali no século XVIII, né, em meados do século XVIII, vai então se instituir como, né, o pioneiro na industrialização do mundo. Existem vários fatores que vão ser extremamente importantes para esse pioneirismo inglês. Então eu listei alguns aqui para vocês, todos eles são importantíssimos para a gente entender por que é que as primeiras indústrias foram feitas e organizadas na Inglaterra. Então, vamos lá? Primeira coisa que faz com que ocorra, então, esse pioneirismo na Inglaterra com relação à Revolução Industrial. A primeira coisa é o acúmulo de capital. Mas como assim? Capital. Dinheiro, né? Por meio da pirataria na costa da Ásia, da África e da América, o comércio, que também incluía tráfico de escravos, né, nas colônias e outros países, feito pela Inglaterra, vai gerar um grande acúmulo financeiro. Então veja só, a Inglaterra, ela fazia pirataria, sim, ela financiava os piratas. Né? Esses que a gente vê, né, do Piratas do Caribe, eles eram financiados muitas vezes pela coroa inglesa para fazer vários comércios, incluindo o próprio tráfico de escravos. Isso tudo acabou gerando um grande acúmulo de capital. E a Inglaterra e vários mercadores, vários comerciantes, burgueses, começam a ter esse dinheiro. Guardou o dinheiro? Vou ter que gastar em alguma coisa. Então, vamos aguardar aí. Os caras, então, a gente já sabe que eles tinham grana. Eles tinham dinheiro para investir. Faltava no que investir todo esse dinheiro, né? Segundo ponto, a modernização da agricultura. Olha só, o empresariado rural, ou seja, as pessoas que trabalhavam, né, que eram os proprietários de terras, eles vão fazer o seguinte, eles vão introduzir várias novas técnicas na agricultura, e essas novas técnicas vão aumentar a produtividade. Ou seja, se antes eles plantavam e colhiam determinada quantidade de alimentos, eles vão acabar colhendo uma quantidade maior e produzindo muito mais. Veja, então a gente tem dinheiro dos caras que fizeram comércio, a gente tem os caras com uma modernização da agricultura, e isso faz com que essas novas técnicas façam com que menos se invista mais na agricultura, mas ao mesmo tempo eles começam a ter um acúmulo maior também de capital. Terceiro ponto, e esse é um dos pontos mais importantes, mão de obra barata. Como assim? Os camponeses é quem trabalha no campo, sem terra e sem trabalho por causa das leis do cercamento. Gente, olha o que é as leis de cercamento. Esses caras que eram os empresários lá, os donos das terras, eles vão expulsar os camponeses que viviam em algumas terras, fazem cercas, por isso lei dos cercamentos, vão cercar os territórios e vão proibir que esses camponeses voltem a trabalhar. Os camponeses são expulsos então das suas terras e eles vão para a cidade. Eu não tenho mais casa, eu não tenho onde trabalhar no campo, eu vou para a cidade. Quando esses camponeses, trabalhadores rurais, chegam na cidade, eles vão ter que trabalhar em alguma coisa. E vão oferecer a esses trabalhadores um valor muito baixo de salário, né? Eles vão receber muito pouco, mas é a única maneira que eles têm para eles sobreviverem, para eles comerem, para eles alimentarem a família deles. Então, terceiro ponto, porque a Inglaterra é um grande pioneiro da industrialização no mundo, é porque os trabalhadores ganhavam muito pouco. Mas isso favorece o enriquecimento industrial, né? Vamos agora para o quarto ponto? E
abundância de carvão mineral e de ferro. Como eu falei, as máquinas não eram movidas à eletricidade, a gente não tinha informática, a gente não tinha ainda esses acessos a todas as coisas que a gente tem agora. E o que é que vai movimentar essas engrenagens dessas máquinas? O carvão mineral. Como assim o carvão mineral? Não é o carvão vegetal, aquele que a gente faz o churrasquinho do final de semana. O carvão mineral, gente, ele é extraído da natureza e ele, quando aquecido, ele vai gerar vapor, né? Depois a gente fala um pouco sobre as máquinas, né? E ele era o que movimentava, é como se ele fosse o combustível que movimentava todas essas máquinas existentes ali na primeira Revolução Industrial na Inglaterra. As máquinas eram feitas de ferro. Então, a Inglaterra, ela tinha muito ferro e ela tinha muito carvão. Ela tinha como fazer as máquinas e ela tinha como gerar combustível para essas máquinas funcionarem. Quinto fator, puritanismo. O que será isso? Bom, gente, os puritanos, eles eram religiosos protestantes, não eram católicos. Aqui no Brasil a gente chama os protestantes de evangélicos, né? E era um grupo de protestantes e esse grupo eles apoiavam o seguinte, eles apoiavam o trabalho, o acúmulo do trabalho e principalmente eles não condenavam o lucro, eles achavam que era digno, né? Extremamente você trabalhar muito e obter o lucro. Por que isso? Porque durante muito tempo, séculos passados, a Igreja Católica ela condenava o lucro. Então veja, você tem um grupo religioso, mas que também são os donos, né? Muitas vezes que tinham esse acúmulo de capital, eles vão falar assim, poxa, então não é pecado. Eu posso pegar esse meu dinheiro, acumular esse capital, investir nas fábricas, contratar pessoas com mão de obra barata, utilizar o carvão e o ferro e assim eu vou ser abençoado. Sexto ponto, a Revolução Gloriosa. Vocês já estudaram a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, de uma maneira básica, é ela quem vai formar o governo da monarquia parlamentar dentro da Inglaterra, ou seja, existe um parlamento e existe a monarquia, o rei reina, o parlamento governa, e isso vai dar uma liberdade política e econômica muito maior para a Inglaterra funcionar. Isso tudo estimula, né, o capital, estimula o crescimento industrial, e a gente vai ter então esses fatores como fatores importantíssimos para a gente ter a Revolução Industrial. Esses fatores, eles vão estar, agora eu vou perguntar, fazer algumas atividades com vocês. Eu quero que vocês, por favor, peguem o caderno de vocês, reescrevam as questões e respondam as questões. Então a gente vai ter aqui a questão número 1, que é a seguinte: leia atentamente as afirmativas abaixo sobre os modos de produção na Inglaterra, colocando o número correspondente, depois assinale a alternativa que representa a ordem correta da resposta. Então vocês têm aqui o 1, artesanato, 2, manufatura e 3, maquinofatura. E vocês vão, em cada uma dessas chaves, ver qual vocês acham que mais representa cada uma dessas frases, ok? Eu vou dar para vocês fazerem essa atividade 4 minutos, ok? Vamos lá?
Copiando, pessoal. Essa é bem fácil, hein? Ok? Então, conseguiram responder? Dei uns minutinhos a mais até para vocês. A gente tem aqui a resposta. Vamos fazer junto? Bom, produção feita pelas máquinas com divisão de trabalho e em larga escala. Feita pelas máquinas. A palavra já diz tudo. Maquinofatura. Então, é a correspondente à maquinofatura. Produção feita com o uso de ferramentas e uma grande oficina com divisão de trabalhos. Manufatura. Ok? Então, produção feita com o uso de ferramentas, né? Ela vem depois do processo, né, do que a gente vai ver agora, que é a produção feita com o uso de ferramentas. Uma pessoa fazia todo o processo de produção manualmente. Lembra que a gente viu? Artesanato, manufatura, indústria moderna, maquinofatura. Então, questão 1, produção, artesanato. Ok? Então agora vamos passar para o nosso conteúdo adiante. Que a gente tem um pouquinho mais. Uma outra atividade. Atividade 2. O nome do país que foi pioneiro da Revolução Industrial. Essa é muito fácil. Então, vocês vão copiar e vocês vão apenas ali, né, responder, marcar um X em qual dos que você acha. Essa daqui eu vou dar menos tempo para vocês, tá, gente? Porque essa é muito fácil, eu tenho certeza que vocês sabem. Então, eu vou dar essa daqui 3 minutinhos para vocês.
Ok? Então, acho que deu tempo, né? Essa aqui era muito fácil. A resposta óbvia, né? É a Inglaterra. A gente viu, né, que a Inglaterra foi o país pioneiro dentro da Revolução Industrial por uma série de motivos importantíssimos. Então, o país é a Inglaterra. Vamos seguir adiante? Terceira atividade, né? 3. Foi uma das condições que levaram a Inglaterra a ser pioneira da Revolução Industrial. Então, vocês vão marcar X, né? Em qual dessas aqui vocês acham que é a resposta certa. Eu vou dar para vocês, mas 4 minutinhos, é bem rapidinho, então vamos lá. Vamos lá, pessoal? É só marcar o X na resposta que vocês acham que é a correta. Ok, então vamos lá responder? A questão, qual foi uma das condições que levaram a Inglaterra a ser pioneira na Revolução Industrial? É o acúmulo de riquezas conquistadas com a exploração da América, África e Ásia. Lembra que eu falei da pirataria? O acúmulo de capital que vai gerar o investimento nas futuras indústrias. Vamos partir para o nosso conteúdo seguinte? As máquinas. A Inglaterra, gente, ela foi a primeira indústria a se utilizar de máquinas, ou seja, a mecanizar máquinas, né, e fazer tecidos de algodão. E isso vai ser muito importante. Eu peguei e separei aqui. Então, primeiramente, as máquinas elas eram feitas de madeira, mas posteriormente, vários inventores eles vão ver que outros meios
podem agilizar a produção. E isso vai fazer com que o uso do carvão mineral, lembra que a gente falou do carvão mineral, o uso do ferro, onde essas máquinas não serão mais de madeira, vão passar a ser de ferro, a gente vai usar metalurgia. Para vocês terem uma ideia, na época, né, ali em meados do século XVIII, o que vai acontecer? Esses grandes burgueses, as pessoas que tinham muito acúmulo de capital, eles vão fazer espécies de concursos para ver, e vão premiar com dinheiro as pessoas que fizessem as invenções mais interessantes. Então, olha só, eu separei aqui algumas invenções para vocês verem. Em 1764, então, foi criada a roda de fiar, que ela foi inventada por um carpinteiro chamado James Hargreaves Van. Né? Olha os nomes dos caras lá na Inglaterra, né? E esse James, ele, né, vai fazer o seguinte, ele vai então fazer essa roda de fiar para produzir os fios, mas ela ainda era manual, ela era um ofício. Depois, em 1765, o James Watt, ele vai realizar melhorias e vai acabar fazendo uma máquina de vapor, e ele vai ser o cara que aperfeiçoa então a máquina a vapor. A primeira revolução industrial, o que simboliza a tecnologia da primeira revolução industrial, é exatamente a máquina a vapor, que substitui a energia muscular, né, com uma energia mecânica gerada pelo vapor, né, criado ali por uma caldeira onde o carvão é colocado, né, vamos ter várias engrenagens que vão movimentar essa máquina. Em 1769 ocorre a invenção da water frame, que ela vai ser atribuída ao Richard, e ela vai ser uma máquina de fiar movida a água, né? Ela sim, é uma máquina a vapor, no entanto, ela vai ser um aprimoramento, né? Cada vez mais as máquinas elas iam sendo mais bem desenvolvidas, né? E ela já não necessitava mais, ela não cabia dentro de uma casa, né? Ela era muito grande, e isso faz com que ela saia do ambiente familiar, do ambiente, né, de dentro de casa, e vá para as grandes fábricas. E isso acaba, na verdade, fazendo com que o operariado ele tenha a contingência muito maior dentro das fábricas. A indústria ela só funciona com esse trabalhador, né, com as fábricas agindo. Outros inventos aplicados. Em 1807 a gente vai ter o barco a vapor, e em 1814 a locomotiva a vapor. Uma atividade aqui. 4. Como funcionavam as máquinas e meios de transportes nos anos iniciais da industrialização? 5. Qual a principal invenção da primeira revolução industrial? Pessoal, vou dar 4 minutinhos para vocês responderem essas questões, tá?
Ok, pessoal? Então essas respostas vocês guardam no caderno de vocês, né? Mas elas são muito simples. Como funcionavam as máquinas e os meios de transportes nos anos iniciais da industrialização? Nós já sabemos, não era a eletricidade, era a vapor. E qual a principal invenção na primeira revolução industrial? As máquinas a vapor, né? Vamos passar para o seguinte? Como eram as condições de trabalho nas fábricas? As fábricas eram lugares extremamente sujos, com falta de ventilação, não tinham uma higiene apropriada, não existiam equipamentos de segurança, as pessoas contraíam doenças, até às vezes eram levadas à morte. Elas trabalhavam, gente, mais de 16 horas por dia, não tinham direito a descanso, nem a férias, não existiam leis trabalhistas. Então as condições de trabalho nesse primeiro século foram muito complicadas para o trabalhador. As mulheres, gente, elas trabalhavam, às vezes chegavam uma jornada de trabalho de 17 horas. Existem relatos que dizem que quando uma mulher ela tinha um filho, ela chegava às vezes depois de 10 a 15 dias, ela retornar para o trabalho, o que às vezes fazia com que a saúde dela fosse extremamente debilitada, né? Elas ganhavam cerca de 60% com salários menores do que os homens, mesmo trabalhando a mesma quantidade de tempo. As crianças, eles pegavam muitas crianças dos orfanatos e entregavam pelas 5 da manhã para essas crianças trabalharem, e essas crianças retornavam, gente, às 7 horas da noite, e elas chegavam muitas vezes a ter uma carga horária de 14 horas por dia, recebiam castigos físicos, apanhavam, né, no meio do seu trabalho, caso, né, coisas de criança, e ainda elas podiam contrair várias doenças. Existiam datações de crianças de 5 a 6 anos que já iniciavam com essa jornada de trabalho. Aqui, pessoal, tem uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam uma tabela no caderno de vocês e veja só, quero que vocês me digam onde e quando começou, é só me dizer aqui a informação, as razões, eu lembro que está lá listado primeira, segunda, terceira, do pioneirismo inglês, né? Por qual a máquina que se tornou, né, um marco da Revolução Industrial, os inventos que revolucionaram o transporte, muito fácil, e quais os grupos sociais que foram formados na Revolução Industrial, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu vou deixar para vocês fazerem. Eu vou deixar para vocês fazerem 5 minutos, tá, pessoal?
Ok, pessoal? Bom, a resposta eu tenho certeza que vocês devem ter conseguido acertar, porque tudo tá no que a gente foi explicado agora, né? A gente vai encerrando a nossa aula. O que a gente estudou hoje? O pioneirismo inglês na Revolução Industrial, máquinas e invenções e as condições de trabalho nas fábricas, né? Principalmente das mulheres e das crianças. Aqui algumas dicas, né? Vocês podem procurar textos, procurar vídeos, coisas no YouTube. E a gente encerra a nossa aula agora, tá? Tchau, pessoal, até a próxima.